Ribeirão do Sul, cidade encanto localizada no interior do estado de São Paulo e vive em constante desenvolvimento. Não tem cidade melhor que Ribeirão do Sul. Bastante amigos assim. Eu moro em Ribeirão do Sul porque é uma cidade muito sossegada. Todo mundo se conhece. Era uma loja do Mário Tomé da Cruz. Meu pai, minha mãe trabalharam bastante. Faço casamento toda semana. Eu tenho 15 anos e moro aqui em Ribeirão do Sul desde pequeno. Porque aqui é uma cidade tranquila. Temos uma bela praça no centro da cidade, uma igreja matriz. Aqui eu fiz muitos amigos. Não tem cidade melhor que Ribeirão do Sul. Eu gosto muito dela. E eu pratico muitas atividades. Tem vários pontos legais, que nem a praça. É um lugar muito bom para se ver e eu recomendo para todos. Eu moro em Ribeirão do Sul faz 14 anos. Nesse tempo eu fiz bastantes amizades. O Gabriel, ele veio de Santos e eles falavam pra mim que lá na cidade dele a gente não podia sair na rua, né, andar livremente porque tinha muito assaltantes, tinha muito briga na rua, né, e agora hoje eles falam pra mim que aqui é um lugar muito bom. E pra mim, que moro aqui desde pequeno, eu acho que é a melhor cidade que tem aqui na nossa região. Para saber mais sobre a cidade, vamos entrevistar alguns moradores que praticamente vivenciaram diversos momentos do município. Meu nome é Bento Pasqualini, filho de italianos, pai e mãe italianos. E eu nasci aqui no distrito, né, que aqui pertencia para Salto Grande, aqui todas essas terras aqui. E aqui, meu pai e minha mãe trabalharam bastante, tiveram 12 filhos, eu sendo o último. Aliás, tinha uma mais nova que eu, mas faleceu de pequena. E o mais era, não existia nada aqui, que não tinha asfalto, aqui no Ribeirão do Sul não era Ribeirão do Sul, era Ribeirão dos Pinos. Era uma cidadezinha, não era uma cidadezinha, era pode ser como se fosse um acampamento. Casa de tábua, casa de barro, e casinhas assim, tudo, né, casinhas pequenas, né? E pouca gente que morava aqui. Aqui havia missa, por exemplo, né, tinha uma igrejinha. Pra mim, tinha missa lá uma vez por mês, quando vinha, aí enchia a cidade de gente, sabe, pra vir na missa. Antônio Borges Ribeiro, o começo da minha vida aqui foi assim. Eu casei, o casamento meu era 4 horas, mas por fim das contas casei às 8h30 da noite. O primeiro casamento caipira que teve aqui foi o meu. Boa da gente, para cumprimentar um almoço dá trabalho, rapaz. E era escondido ainda, porque se pegar na mão de uma moça era coisa difícil. Hoje não, hoje o nego nem não pega na mão, já vai beijar na boca, no rosto. O casamento meu deu um romance. Ela é minha patroa, mas dos casos eu trato ela de irmã, né? Ela pegou eu para criar, rapaz, eu não cresci até agora. Ela ficou grande e eu não cresci. Aqui, quando eu entrei aqui, daqui para baixo, ela tinha uma porteira de entrar no Ribeirão aí. Você veja. Esse não falaram para você, né? Não, para entrar em Ribeirão tinha uma porteira? Tinha uma porteira do pé do Pire. Nascido aqui em Ribeirão do Sul, se Deus permitir, dia 25 agora desse mês de janeiro, eu vou fazer 90 anos que eu já resido aqui. Eu nunca saí de Ribeirão do Sul. Antes, no começo, eu morava mais no sítio, né, um pouquinho fora do sítio, aí 5, 6 quilômetros, mas eu sempre morei aqui, nunca eu saí daqui de Ribeirão do Sul. E quando nós entramos aqui, não tinha casa para morar, sabe? Nós ficamos numa pensão, entendeu? Um mês, até desocupar uma casa, sabe? Então, e aí aqui tinha poucas casas. Na rua da minha casa mesmo, ali, tinha casas de barro, sabe? Tudo ali. Tinha um açougue pequenininho, mas tinha também, né? E aqui
você, ali onde é o Pedro Bigode, era uma loja também. Ali já tinha Secos e Molhado, era uma loja do Mário Tomé da Cruz, sabe? Ali, uma loja boa também que ele tinha ali. E tinha, aonde o mercado do Eudes, era do Miguel Cairuz, um turco, sabe? Que era armazém também. Ele era morador antigo daqui também, né? E tinha uma outra farmácia ali onde que é a nossa lanchonete ali, que nós vendemos. Ali era do Aquiles, uma farmácia desse Aquiles, sabe? E os dois eram formados, tanto meu pai como ele, você entendeu? Aqui. E não tinha médico aqui, não tinha centro de saúde, aqui não tinha nada. Meu pai foi muitas vezes visitar, ver doente no sítio, a cavalo. A cavalo, né? Porque aqui também não tinha nem carro de aluguel, não tinha, sabe? Só tinha, depois sim, só tinha um caminhãozinho do meu cunhado, sabe? Que já faleceu, Armando Pasqualini. Às vezes ele ia naquele caminhãozinho. Aí depois que teve o carro, tinha um carrinho aqui, um pé de bode, que era do Zé Luiz de Oliveira, que foi prefeito aqui, né, também, muito depois disso, né? Era a chácara dele. Depois que ele vendeu aqui para o senhor Avelino, eu comprei aqui, ele pegou, tinha uma casinha aqui do Hilário, depois ele pegou e vendeu. Eu nasci aqui retirado 3 quilômetros da cidadezinha, era pequenininha, só tinha 3 casas. Só tinha 3 casas nessa rua aqui. E hoje, atualmente, ela leva o nome de Rua Tiradentes, que vai para Sarto Grande. Então tinha 3 casas, tinha essa rua, ela era estrada de terra, não tinha mais povoação, porque era um patrimônio muito pequenininho. A gente criou pertinho aqui do patrimônio. Então a gente conviveu sempre aqui. Não tinha luz no começo, era uma escuridão às noites aqui em Ribeirão do Sul, né? A gente está introduzindo agora, né, Ribeirão do Sul, né? Que era patrimônio dos Pintos na época. Então a gente teve um conhecimento desde que começou Ribeirão do Sul, das primeiras casas, até hoje o andamento de tudo, político, religioso, finalmente... De todo o que se passou, a gente tem conhecimento mais ou menos tudo o que foi aqui em Ribeirão do Sul, né? Até hoje, né? O primeiro prefeito foi Daniel Martins Romero, que era gente daqui mesmo, ele era comerciante aqui. Aí tinha uma venda aqui, onde eu estou morando aqui, que hoje é uma casa grande, que foi construída com mais de 120 anos. Eu comprei de um homem que chamava Martomé. E era um tempo muito bom, um tempo que tinha muita fartura. E depois teve um cineminha ali onde é a sede Mariana, né? Que o Antônio Pereira que trabalhava ali mesmo. Serviço de alto-falante. Depois, né? Que aí já tinha luz, tudo. Depois veio a luz, antes não tinha, veio uma luz a motor, tocada a motor, né? Depois, até meu pai ia ver doente, quando ele voltava, então a luz ficava acesa até ele preparar um remédio, para depois a luz apagar. É assim, né? A cidade. E era tudo terra, tudo, não tinha asfalto, não tinha nada. E o cartório, você sabe ali onde é o Nelsinho ali? Tinha uma casa de madeira, até era bonita a casa. Era do dono do cartório. Então, os casamentos eram ali, né? Era ali, era do Arésio Bueno, né? O cartório, ali. Então, os casamentos entram para lá. Se morava perto, ia todo mundo a pé. Eu mesmo fui num casamento, né? Que era do filho do Ernesto Topan, que ele morou nessa casa aqui, né? Ele tinha uma loja lá onde é o Nato, loja de calçados, né? Então a gente ia no casamento, todo mundo a pé, a noiva a pé, as pessoas vestido branco. Então, mas era muito assim, uma cidade até pequenininha, mas gostosa, sabe? Muito assim, gostosinha assim a cidade. Uma casa, era muito, eu achava que era bom aquele tempo. O pessoal vinha à missa de bicicleta. Se plantava café, se plantava arroz, se plantava mandioca. Aqui, graças a Deus, não tem muito problema de falta de chuva. Enquanto a gente vê aí na televisão
que lá no norte não chove, não sei onde que não chove, está com falta de água aqui, não está. É um lugar bom de morar, um clima bom e pessoas boas de parceiras, pessoas que têm solidariedade com todo mundo, têm amizade, porque o povo vive em relação de amizade, de lugar bom, não é verdade? Então a gente tem que valorizar. E eu moro aqui até hoje, sou feliz. Meu nome, Manuel Messias Filho. Em 1954, exatamente o dia 24 de agosto, dia que morreu Getúlio Vargas, eu me vim morar por aqui. Aliás, eu vim no sítio, numa fazenda aí, trabalhar como fiscal. A fazenda pertencia para um parente, né? E trabalhei 8 anos na fazenda, mas eu tinha vontade de ser cabeleireiro. E justamente por isso que eu ainda estou aqui hoje, porque eu gostava, né? Aí eu resolvi deixar a fazenda e vim trabalhar de cabeleireiro. Depois de uns certos anos, eu passei a trabalhar com a agricultura, plantar, né? E após bastante tempo, que eu já estava até cansado de trabalhar na roça, eu resolvi voltar neste serviço que eu estou hoje, cabeleireiro. Posso falar qualquer coisa porque conheci todo mundo que já morreram e está morrendo algum, inclusive eu já estou também no fim, mas estou feliz. Não tem pressa, não é? Não tem pressa, mas eu fico muito feliz de participar dessa representação aí que todo mundo vai ver, e que é uma história que é muito valorizada, vai ficar aí arquivada aí, e quem tem internet vai ver. Tinha praça, tinha, mas só que a praça é Muxuruca, né? A igreja não era essa, era outra. Como disse a Dona Arlete, tinha vaca lá na praça, né? Tinha tudo. Lugar de criar cabrito meu. Uma praça, mas assim, era toda gramada quando eu mudei pra cá, que foi em 46, né? Ela era gramada e toda cercadinha de madeirinha. E tinha uma, como que se chama, que a gente entrava dentro, virava e até a gente brincava ali, né? Para entrar na praça, porque tinha as vacas soltas por aqui, cavalo solto, então você já viu, né? Então era todo cercadinho, sabe? E a igreja era uma igreja pequenininha. E tinha também uma casinha de madeira, que diziam que era do padre, só que não morava um padre, morava um fotógrafo. Entendeu? Aquele pedacinho ali, morava, né? Depois sim, aí já mudou, passou tempo, mas mudou, né? O Raposinha, o Japão, do Duílio, o Dezão, o senhor chegou a conhecer algum deles? Então eu fazia carreta, né? E ele, às vezes, vinha trabalhar comigo, assim, sacaria, trabalhava um pouco, largava de mim, ia com outro, ninguém fazia conta porque a cabeça dele não ajudava. Aí um dia estava trabalhando comigo, eu falei assim, eu vou levar isso para mostrar em casa. Aí ele veio e tinha um outro companheiro junto, que até ele irmão, esqueci o nome dele agora, um barbudo aí, filho. Bom, vamos continuar. Aí o meninão foi lá para comer, a mulher tinha feito, não esperava que ia vir, né? Tinha feito pouca comida. O meninão chegou na panela, tirou toda a comida que tinha, tirou tudo. Aí o outro companheiro foi olhando e eu, né? Eu falei, mulher, faz outra comida aí para nós. Porque, como disse o rapaz, deixa, vamos lá no bar, nós comemos um lanche e passa, que até fazer agora demora, né? Eu tenho que descarregar o caminhão, mas ele era tão simples que ele pôs tudo no prato dele. Era poucas, né? Ele chegou e despejou tudo no prato dele, porque ele não ia aguentar comer aquilo lá tudo também. Aí largou eu e o outro se armou. Eu tenho muita experiência de andarilho também, porque eu tive um que chamava Dezão Caseado. Fala um pouco sobre o Dezão, então. O Dezão? O Dezão, eu dotei ele, ficou 45 anos comigo. O Dezão. O Dezão veio do estado de Minas. E ele andava por lá, passava por lá, e eu estava com
com 23 anos, resolvi casar nessa época. Vivia em família muito grande, em casa, meu pai e minha mãe, mas andava meio revoltado também de aquela família muito grande, porque os pais naquela época criavam os filhos para eles. Eles não criavam os filhos para ir casar e viver a vida, era para ajudar a trabalhar. Só se libertava depois que casava, né? Então eu resolvi casar. Aí quando eu casei, fiz o mesmo que meu pai fazia. Meu pai deu um sítio na cabeceira do matão grande e falou: filho, você vai morar lá, tem uma casa muito boa lá, e lá você vai tocar 4.000 pés de café, você me dá uma metade do dinheiro, o resto você pode fazer o que você quiser fazer lá, cria boi, cria vaca. Aí eu arrumei esse Andarino. O Andarino era um velho meio analfabeto, não era muito trabalhador não, mas era um velho de confiança. Aí ele passou a primeira vez, a segunda vez, eu fiquei conhecendo ele, a terceira vez, e falei: ah, esse aqui vai dar para mim deixar morando aqui, vai servir de companhia, porque ali é um sítio muito, não tinha gente, né? E tendo mais gente morando ali faz companhia. E aí ele ficou. Mas aí um velho começou a ficar complicado, porque depois eu comecei a convidar ele para vir na missa aqui em Ribeirão, que tinha uma igrejinha muito pequenininha, mas estava dando trabalho para mim, porque eu não sei como é que foi que ele começou a ficar meio esquisito, porque ele gostava de jogar maia. E lá no sítio, então, eles reuniam na beira de um mato, sabe? E fizeram um jogo de maia lá, aquele jogo de mastrim. Põe um toquinho lá, põe uma moeda em cima, e depois todo mundo joga maia lá. Aí, conforme derruba o dinheiro, se o dinheiro cair em cima da maia de um ou de outro, é dono do dinheiro. E teve um dia um cara lá, jogou uma maia e derrubou perto da maia dele, perto do outro, e ele falava que estava perto da maia dele, o dinheiro era dele, houve uma briga lá, e aí o cara falou para ele assim: esse dezão não é seu, dezão. Agora nós vamos chamar você de dezão, porque você tá doido por causa dessa moeda aí. Você é dezão casado. Ah, mas pra quê? Chamou de dezão casado, esse homem ficou louco ali, aprontou um brigueiro, todo mundo correu pro mato, e aí ficou essa história do Andarino aqui em Ribeirão. Porque ele ficou até famoso aqui em Ribeirão. Porque ia para a igreja, enquanto ninguém falava nada, não tinha problema, mas quando saía da igreja, vinha um cara safado lá, via ele, ficava esperando ele sair, falou: ô dezão, vem na missa hoje, lá pra quê? Esse homem ficava louco, corria atrás, mulher chamava, ele corria atrás, e foi uma história. Dos caras não, só lembro uma vez que ele roubou a igreja aqui, mas roubou a igreja da cabeceira. Ele quebrou Santaiato no pau, só Nossa Senhora, não, Nossa Senhora levou com ele. E foi na cabeceira do matão. Depois eu vim trazer minha cunhada para pegar o ônibus cedo. Achei um catiçá lá em cima. Eu peguei o catiçá e joguei dentro do carrinho de burro. Daí ela falou: Toninho, não leva isso não. Compadre, não leva isso não. É feitiçaria. Eu disse: não, é da igreja lá embaixo. Cheguei ali, estava o seu Domingo, finado seu Domingo, e uma sorteirona do Rafael Martins. Você não encontrou ninguém? Eu disse: não. Mas eu disse: tem um negócio que eu achei na estrada, serve para vocês? Eu falei: eu acho que é da igreja. Ela falou: os caras passaram aqui, quebrou tudo santo no pau. Daí eu falei: e ele? Eu disse: está lá na casa do Juca, com certeza, do Juca Rafael, que é na cabeceira do matão. E ele: bom, então guardaram, abateram, já foram atrás dele, aí acharam. Só que Nossa Senhora não, Nossa Senhora grande, assim, ele levou com ele. Ele respeitou a Nossa Senhora. Bom, São Benedito, Santo Antônio, tudo quebrou no pau. A história que a gente estava falando do Oscarzinho, ele, para começar, como eu disse, exatamente nesse prédio aqui, era um bar, eu cansei de ver ele ficar descalço, tinha um relógio muito potente ali, que era friso, essas coisas, máquina pesada, ele ir lá mandar jogar água no pé dele
e segurar na chave com as duas mãos, não acontecia nada. Uma das coisas que eu tenho conhecimento. Além do que, ele era de um tipo que a cabeça não era muito boa. O que ele fazia? A molecada mexia com ele e ele já juntava tijolo, pedra, o que achava no jeito e pau. Esse Raposinha, ele era um que ele vivia com um saco nas costas. É o jeito que se fala um andante, né? Mas o pessoal gostava muito dele, tinha um carinho grande por ele, que ele era muito bonzinho, quietinho, todo mundo tratava dele, dava comida para ele, até na minha casa já aconteceu isso também. E o meninão era meio violento, gostava de jogar bola, então era como o Oscar dos Otto, mexiam com ele, ele já apelava para um pedaço de pau, uma pedra, um tijolo e já partia para cima. Mais ou menos o que eu sei deles. E tinha um fulano aqui que bebia demais, briguento e bravo. Ele era o... como é que chamava ele? Oscar dos Otti. Como é que é? Oscar dos Otti. Era ele que brigava. Como que é o nome? Oscar dos Otti. Isso, Oscar dos Otti. E ele bebia muito e quando o encarregado aqui de polícia, porque não tinha policiamento, né? O encarregado que era nomeado delegado, para pegar ele, prendia ele naquela casa de tábua lá na cadeia. Chegava de noite, no outro dia cedo ele não estava lá, tinha arrebentado as paredes da tábua lá e subiu. Errante, ele residia na propriedade rural. Ele residia numa propriedade rural e ele bebia e vinha para a cidade. Aí bebia mais por aqui, depois deitava para as calçadas por aí, mas era uma pessoa que não ofendia ninguém. Todas as coisas que ele dizia, mesmo embriagado, era uma coisa até saudável, não ofendia. Até uma passagem que um dia eu assisti, passou uma moça bonita por perto dele, ele bêbado, deitado, né? E ergueu a cabeça e falou para a moça: "Ei, a lataria tá boa, eu não sei o motor como é que tá." Tinha uma família aqui dos Pintos que mandava aqui na cidade, né? Na cidade não, aqui na região. E assim foi crescendo essa cidadezinha aqui. Não tinha quase nada, era só casinha de tábua, casinha de barro, uma igrejinha pequenininha. A primeira escolinha que você frequentou, onde foi? Na cabeceira? A primeira escola que eu estudei era lá no sítio que era nosso, lá do meu pai e minha mãe. Lá tinha uma escolinha que meu pai conseguiu trazer uma professora, porque não tinha, aqui não tinha ninguém. E o povo é revoltado com o nome de Ribeirão dos Pintos. Aí fizemos um plebiscito aí, mudou para Ribeirão das Palmeiras. Mas a história de Ribeirão das Palmeiras não pegou. Não conseguiu pegar aí, não sei, não me lembro até quem que deu uma ideia de mudar o nome de Ribeirão do Sul. Aí pegou. Aí começou a crescer. Aí já começou a aparecer gente de fora. O terreno aqui da cidade era 2 arqueiros, que era terreno doado pelo bispado de Assis, Dom Lázaro. Porque naquela época você sabe que para criar uma cidade era assim.
as igrejas católicas, naquela época que tinha muita potência, e chegavam num lugar muito grande assim, então comprava aí uma grande escala de terra e para o povo morar. Aí com o tempo, chama-se, não tinha documento, chama-se terreno forado. Aqui foi terreno forado. Terreno forado é assim, fica sob o comando do bispo. Depois o cara vai fazer uma casa, aí ele vai no bispo, o bispo assinar para ele transferir no nome dele. Essa casa aqui era um terreno forado. Ali ainda tinha um outro ali que era terreno forado, era do bispo. Mas não tinha problema nenhum. Então lá tinha uma escolinha, que o pessoal do sítio, tudo, a molecada ia tudo para lá, no nosso sítio, ali de Ângelo Pasqualino. E aí depois, ali mesmo eu fiz até o terceiro ano da escola, foi feito lá na escolinha lá, que era do sítio nosso lá. Depois foi crescendo aqui, foi aumentando, né? Foi tendo mais missa, tendo padre, de vez em quando já vinha mais vezes. E assim foi crescendo, um botequinho daqui, um botequinho dali, que vendia cachaçinha, outro vendia outra coisa. E assim foi indo. Foi aumentando, já foi aparecendo alguns comerciantes já de fora, já começaram a evoluir, começou a construção mais de casas melhores, né? E assim foi aumentando, até que chegou a ser município, né? Município de Ribeirão do Sul, era Ribeirão do Sul, agora, né? Antes era Ribeirão dos Pinos. E assim foi, a cidadezinha foi crescendo. E hoje é uma cidadezinha até boa, né? Tem bastante, né? Tem médico, tem escola boa, tem tudo. Tudo que precisa para uma criança crescer, tem aqui. Professora vieram de São Paulo, porque naquele tempo não se tinha professora quase aqui formada aqui em Ribeirão do Sul, que era patrimônio dos Pintos. Então teve duas professoras, vieram de São Paulo, né? Uma Aida Contieri, descendência também alemã, depois a Joana Josimão, também é descendência alemã, né? Então, a gente teve, a escola era no sítio, porque a gente ficava retirado do patrimônio, para ver a escola que tinha no patrimônio. E a gente, então, aprendeu muita coisa com as professoras que vieram de fora. Hoje é diferente. Na época, São Paulo exportava professor aqui para o interior, como a Ribeirão do Sul aqui, naquele tempo era patrimônio, e hoje é diferente, hoje mudou muito, que nós então mandamos professores para São Paulo, inclusive minha filha lecionou em São Paulo e muitos outros, né? Então veja bem que desse patrimônio dos Pintos foi melhorando, depois tornou-se um plebiscito, veio então depois o plebiscito, nós vencemos o plebiscito, que nós era distrito, nós era distrito de Salto Grande, depois nós tornamos município e de patrimônio depois passou a ser Ribeirão do Sul, né? Foi dado um título, um nome, que foi estudado vários títulos no nome da cidade, mas que foi valendo mesmo foi Ribeirão do Sul, né? Aí criou um município. E estamos hoje nessa caminhada até agora. Melhorou bastante, de quem viu nascer Ribeirão do Sul, as primeiras casas, as dificuldades que tinha, a zona rural, não tinha transporte para professores. Eu, inclusive, tinha minha nora, minha filha, iam lecionar a cavalo, de bicicleta, 10, 15, 20 quilômetros, toda estrada de terra. Hoje nós temos quase que traçado a cidade toda com asfalto, né? Modificou muito o Ribeirão do Sul na época que a gente conheceu, que está conhecendo até hoje, né? A idade minha é 94. E não cresci ainda, até a turma. Aí eu falo, eu não cresci ainda, mas eu completei a idade. Eu só vivo com brincadeira. Para mim não tem médico ruim, não tem enfermeira braba, não tem enfermeira ruim também.
Eu chego, vou brincando. Agora, ultimamente mesmo, eu fui operado do braço, cheguei, senti mal ali, no mercado. Mas era tarde já, era às 4h30. Aí eu vim embora, a minha menina chegou da escola, que ela é professora, daí ela perguntou: o que o senhor tem, pai? Eu disse: eu não estou bom, filho. Eu sou encostado com ela. Ela falou: então vamos no médico. Foi aí o médico começou a examinar, falou: já vai para o ourinho reto. Eu disse: aí, o negócio ficou feio para mim. Aí eu vim em casa, troquei de uma roupa e fui. Cheguei lá, veio um médico, examinou, não era para ele. Veio outro, examinou, também não era para ele. Aí veio um médico que já é amigo da gente, que já cuida da gente, né? Ele deu saudade de mim, saudade. Eu disse: não, saudade do doutor. E apesar que o senhor é um homem instruído, mas saudade de homem, larga a mão disso. Deu saudade dessas enfermeiras, umas meninas bonitas, boazinhas, já cuidaram de mim e tal. E ele começou. Aí eu falei para ele: doutor, sabe que nós estamos conversando muito? É, precisa ver. 2 passou, não é para ele agora. Vamos ver o senhor, o que o senhor vai fazer comigo. Ele pegou e examinar eu. Então vá para a mesa. Deitei na mesa, ele começou a examinar eu. Foi para você trocar um pedaço da veia, né? É, como diz o ditado. Cadê o brinca, turma? Quando o velho era tudo de ferro de primeiro, né? Enferrujou e não viu. Eu deixei de muita coisa que eu gostava. Beber, nunca bebi. Esse é o principal do corpo da pessoa. Aí a gente tem saudade, né? Hoje está muito diferente, né? Eu estava com 7 anos, então, papai, como era maquinista, e ele viajava com tropa. Ele era tropeiro também. Aqui em Campos Novos, ele passou os bares assim, de Parmito. Ele conheceu Campos Novos. Então, ele ficou. Só que ele tinha uma coisa que ele não gostava, que a gente corresse cavalo. Mas pelo contrário, eu estava arranjando burro, às vezes estava espernando o palanque. A mamãe falava para ele: ajudar o Toninho. Ele falava: eu fazia na estrada sozinho, por que ele não pode fazer? Ele tem que aprender a fazer sozinho. Eu fazia e aprendi com ele, graças a Deus. Mas tudo tem fim, né? Eu também tenho esperança que o dia de amanhã, eu não tenho pressa, mas tem fim. Não pode ter pressa. Ah, não tem pressa não. Quando nós era pequenos, tinha 8, 10 anos, um grupo de crianças vinha no catecismo, que o meu avô dava catecismo. E nós tínhamos jogo de peteca. Já viu pular peteca na mão? Brincava de peteca. Outra hora, punhava um no meio do grupo e tudo em volta. Ali um corria atrás do outro. Era um brinquedo gostoso. A vinda dos Melo para Ribeirão, se deu que o meu bisavô, eles vieram de Portugal e eles vieram para Minas Gerais, São João del Rei e Cabo Verde. E lá ele casou lá e tiveram a família lá, né? E o meu avô, o irmão do meu avô foi convocado para a guerra do Paraguai. E naquele tempo existia o seguinte: quem não queria para a guerra fugia. Então o irmão dele ia fugir para o sertão. E ele, para não deixar o irmão vir sozinho, ele veio, e o meu avô veio junto. Chegando aqui em Ribeirão dos Pintos, o meu avô comprou uma legítima de 100 mil réis. Naquele tempo existia, falava essa linguagem, né? A legítima de 100 mil réis era 5 mil arqueiros de terra. Então ele foi dono da água do Capim até na Cabeceira, descendo para Gabeirova, descendo para Boa Vista, Matão e Ribeirão dos Pintos. E ele ficou alojado aqui, sabe? Ele entrou nessa fazenda, nesse local, ali numa propriedade ali embaixo, ali, ele fez a casinha dele lá. E o irmão dele, que fugiu, foi para Chaporã.
Lá ele comprou uma fazenda lá. E lá ele teve 2 filhos e quando ele estava desmatando, o último dia de derrubada, ele falou pro filho, não vamos lá hoje não, que os índios estão lá. Falou, não, mas ele não faz nada não, é só fazer um presente para ele. E quando foi que ele acabou a água, mandou um deles buscar água, né? Falou, pai, lá tem uns 150 homens lá. Falou, não, mas não assusta não, que ele não faz nada. Aí foram de encontro com os índios, e o velho deu um presente pro índio, uma foice, o índio matou ele. E já correu atrás dos filhos, né? Um pulou no buraco, mataram ali. E outro caiu na água e ele escapou. Só que veio a febre amarela e matou ele, quer dizer, matou a família inteira lá. Tempo que eu tinha meus 18 anos, então eu gostava de bordar, gostava de costurar. Então tinha uma senhora aqui em Ribeirão, não era daqui, ela veio da Turquia. Muito boa, Dona Adélia. Ela falou assim, olha, Desolina, se quiser eu ensino você. Ela ensinou eu a costurar, bordar e fazer de tudo que é de trabalho, assim. Eu aprendi com ela. Eu fui um moleque muito religioso que a minha mãe ensinou, né? Minha mãe ensinou desde criança, quando eu estava começando a crescer aqui o patrimônio, então ela fazia pegar o burro para trazer ela na missa e fazia eu vir. E eu vinha, mas eu não gostava muito porque era criança, né, novo ainda, mas acostumei. E foi bom porque nessa época eu firmei. Aí o que eu fazia? Eu ia namorar essa namorada minha lá, mas eu tinha uma arma. A arma que eu tinha não era revólver, era um crucifixo que eu carregava. Um crucifixo pequeno, eu carregava no bolso, e que eu falava, se parecer alguma coisa, eu rezo e seguro no crucifixo e eu enfrento o problema. Aí foi o que aconteceu. Aí quando saí de Sarto Grande, já muito tarde, aí desci, aí quando virei para Ribeirão, a estrada, barrancão de lá, barrancão de cá, a bicicleta tinha um farol, naquela época a gente... uns dimes muito bons, só de empurrar alumiava comprido, né? Eu vi uma luzinha lá no alto. Essa luz eu vi lá no alto, eu falei, ai meu Deus do céu, eu já assustei. E aquela luz vinha descendo. Eu vou falar a verdade, a coisa ficou feia. A luz vinha descendo. E eu parava a bicicleta porque eu estava cansado. Porque, você já pensou, um jovem vai cedo, sem dinheiro. Enquanto está com o namorado não tem fome, mas depois quando chega de tarde o namorado vai embora e a fome aperta, dinheiro não tinha, estava com fome, cansado. Eu falava, mas seja que Deus quiser, Deus é Pai. E eu falava, agora eu vou ter que enfrentar. Aí eu pensava em voltar para Sarto Grande, mas aí para mim voltar, eu teria que passar na frente do cemitério. Eu falava, agora eu não vou voltar, eu vou enfrentar, porque eu tenho medo. Passar na frente do cemitério agora não vou voltar, seja o que Deus quiser. Aí o que eu fiz? Aí eu enfiei a mão no bolso, tirei o crucifixo e parei a bicicleta, não vi luz, porque apagou a luz. Eu falei, não, mas um negócio feio, vem vindo, porque era uma descida muito forte. E eu estava subindo e a luz estava descendo enquanto eu. Eu falei, mas seja que Deus quiser. Eu falei, é o caixão de defunto, hoje... para agora no hora eu vou encostar bem no barranco. Aí encostei bem no barranco, porque eu escutava um barulho, sabe? Quando foi chegando perto, é um barulhão de vez em quando. Eu falei, ah meu Deus do céu, isso é o de caixão de defunto. Eu falei, esse é o fim do mundo mesmo. Enfrentei. Aí tirei o crucifixo, eu nem sei mais se eu rezava, representou para mim que o cabelo espichou para cima, eu estava com o boné, parece que o boné caiu da cabeça, e eu fiquei com medo de catar, larguei o boné lá, que nunca mais voltei lá. Aí eu falei, olha, peguei o crucifixo e benzi eu mesmo e falei, Jesus do céu, eu vou morrer hoje. Mas olha, e aquele barulhão, aí parou de fazer o barulho e a coisa estava pertinho. Estava pertinho, eu encostei bem na beira do barranco, assim, do lado direito, que vinha para cá, e ele foi do lado esquerdo. Olha, não tem jeito nem de falar o tamanho do tatu. Era um tatu grande, mas grande demais. Aí passou perto de mim, fungando. Eu peguei essa bicicleta, acabou a fome, acabou tudo coragem. Cheguei em casa, não contei para ninguém. Só estou contando agora nessa história aqui.